Oi gente, tudo certo? É o seguinte, então, na quarta-feira passada eu fiz um vídeo sobre mostrando como é que eu vim pra cá, como é que foi o processo, etc, se foi fácil, se foi difícil, como é que foi no total assim. O vídeo tá ou na descrição ou no cardzinho aqui, subindo aqui, mas eu fiquei de falar um pouco do processo de como foi o visto pra conseguir eu vir para o Canadá. Como é que foi pra carimbar esse visto aqui no passaporte. Foi um processo dominó, eu posso começar a dizer assim. Porque eu recebi a carta de aceitação em abril. Sim, a carta de aceitação para a universidade foi em abril e daí eu só consegui aplicar o visto em abril, né? Porque não tinha como aplicar o visto sem ter a carta de aceitação da faculdade. E daí, com isso, começou o processo de avalanche de ladeira abaixo. Eu apliquei o visto um pouco tarde, o que eles recomendam é de 120 a 90 dias antecipados da sua viagem. Eu apliquei 90 dias certinho e mesmo assim veio em última hora. Mas antes disso, eu apliquei o visto e daí passou um mês. Tá, um mês não ia vir igual. Passou 2 meses, eu já comecei a ficar preocupado. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse visto não veio ainda. Daí não veio igual no meu aniversário, daí eu tava esperando muito aquele visto e o visto não vinha, daí eu ficava, meu chapéu do céu, o que eu faço? Ah! Daí eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir esperando aquele visto. Por quê? Porque era a única coisa que faltava. Eu já tinha mandado documento, já tinha mandado tudo. E antes, eu tava falando com um amigo meu aqui que mora aqui no Canadá, também chamado Felipe. E ele me ajudou muito e ele, como ele tava morando aqui já há uns 2 meses na época, isso, 2 meses na época, ele me ajudou muito e falando assim, calma, vai vir o visto, tudo certo, tudo certo. E daí ele me falou também que tinha que fazer uns procedimentos médicos antes de emitir o visto, antes do visto ser emitido. Pra ver se tu tinha alguma doença, etc, assim. Porque o processo do visto é assim. Tu tem que mandar papelada, é tudo online. Não existe entrevista, não existe nada. Primeiramente, o visto canadense é muito diferente do visto americano. É tudo online, é tudo traduzido, tem que traduzir tudo com tradução juramentada e etc. E enviar tudo online. Daí, depois eles vão te pedir pra tu fazer uns exames médicos para saber se você tem alguma doença, tipo tuberculose, etc. Assim, que é muito difícil de tratar nesses países e custa muito caro. Exame de raio-x, HIV, algumas outras doenças assim que são muito difíceis de tratar. Então, por isso tem que fazer o raio-x, como eu disse, exame de sangue, etc. Tudo tipo assim de exame com doença que é difícil de tratar. E daí eu fiquei esperando. E não é que 2 semanas antes da minha viagem chegar, eu tive que agendar a passagem. Já me custou uma graninha. Custou uma graninha, não vou dizer que não. Eu tive que reagendar a passagem. Veio a notícia, o visto estava no limbo. O visto, ninguém sabia onde estava esse visto. Eu recebi na quinta-feira de tarde. Eu arrumei as malas com minha mãe, a gente foi pra Porto Alegre, porque eu sou do Rio Grande do Sul, Gramado. Eu arrumei as malas pra Porto Alegre, assim, ó, no mesmo dia. A gente foi, chegou sexta-feira de noite, dormimos, acordamos cedo, fomos sexta-feira. Eu fui num lugar, daí depois eu voltei pro hotel. Esqueci que eu tinha que ir no outro lugar, eu fui no outro lugar. E daí, depois foi tudo certinho. E minha mãe pedindo assim, a gente precisa desse exame médico pronto pra segunda, porque o visto tem que... a passagem dele é sábado. Então era uma semana antes da passagem vir. Eu não podia reagendar de novo, por quê? Porque tinha uma coisa assim chamada carta de aceitação. Carta de aceitação da faculdade diz que se você era permitido apenas entrar num certo dia. E se eu passar desse certo dia, eu perdia a vaga. Eu perdia o ano. Eu teria que refazer tudo de novo, por causa que eu não podia chegar atrasado, tão atrasado assim. E daí, depois, os processos dos exames foram feitos certinho, etc. Minha mãe ligou pro consultório, meu pai me ajudou muito também, gratidão aos dois. E gratidão a Dani e a Janete da Bex de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, que me ajudaram demais nesse processo. E a Dani mesmo falou, Fred, tu foi o aluno mais difícil que eu já embarquei. sim, e foi mesmo, porque é uma situação muito rara de o visto estar no limbo, ninguém sabia onde estava, o consulado canadense não sabia onde estava, então esse é o processo, é esse que eu digo. O Canadá não é flores, não é flores. Por quê? Porque o meu visto chegou só no dia
anterior da passagem. Tá, eu fiz os exames médicos certinho e daí faltava uma semana pra eu embarcar. Na quinta-feira, de tarde, eu resolvi um ultimato de ir pra São Paulo pra tentar resolver esse visto. Então, o que a gente teve que fazer? A minha mãe, a gente teve que comprar passagem caríssima. Por quê? Porque tá acontecendo um show chamado The Town. Então, tudo que era passagem tava 5 vezes mais cara o valor da passagem. Então, além de ser de última hora, foi mais caro por causa desse show. A gente foi, pagamos caríssimo, fomos lá. Sexta-feira de manhã, a gente foi no consulado geral canadense de São Paulo. E a gente meio que chorou pra ver se eles deixassem alguma coisa, assim, pra ver se eles conseguiam, porque era na sexta-feira, no sábado eu ia embarcar. E deu, por favor, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse ano, eu não posso perder esse ano, não posso perder esse ano. Minha mãe chorou um pouco também, porque sim. E daí eles, não sei se tocaram, não sei se aconteceu alguma coisa assim, eles emitiram o visto, e daí a gente foi pra outro lugar pra carimbar o visto. E daí o visto foi emitido, carimbado, tudo no mesmo dia. Tudo em, tipo, a gente foi de manhã, o visto foi emitido de manhã, a gente foi mandar pra carimbar e foi emitido tudo no mesmo dia. E todo mundo tava falando que... Ai, o visto demora, gente. Você acabou de mandar os exames médicos, vai demorar pra ser emitido, etc, assim. O visto foi emitido. Daí as outras mulheres, assim, que trabalhavam na agência de carimbar o visto falaram... Não vai chegar hoje, não. Porque era na sexta-feira. Não, só segunda que ia chegar pra carimbar o visto. Não vai chegar. Chegou na sexta-feira. Se eu tô aqui é por muita tentativa e persistência. Então, a minha mensagem que eu tenho a dizer pra vocês é... Não existe sorte. Existe chances e pessoas que pegam essas chances e usam elas com persistência. Eu não tive sorte de ter vindo pro Canadá. Por quê? Porque meu visto estava sumido no limbo. Eu tive persistência. Eu lutei até o fim pra conseguir esse visto. Então, essa é a mensagem que eu digo pra vocês. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo para mais pessoas descobrirem assim a realidade do Canadá e que o processo do visto, que era pra ser uma coisa simples, pode às vezes ser a pior coisa ou até estragar um ano. Mas enfim, deu tudo certo. Essa que eu posso dizer pra vocês, deu tudo certo, eu consegui, eu tô aqui. Tô aqui, né? Mas enfim, não se esqueça de se inscrever e dar o joinha. Para se inscrever, você tem que logar numa conta Google e clicar no botão escrito inscreva-se, ativar o sininho e clicar no joinha até ele ficar azul, como da cor do meu moletom. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!